você seguir, se for capaz de seguir esse passo a passo, você vai chegar lá. E eu acredito porque eu vi várias pessoas com muito menos aptidão. O 6 em 7, o que é e como surgiu? Então, Érico, para começar esse episódio, vamos colocar todo mundo aqui na mesma página. Explica pra gente, vamos aprofundar bem nessa definição. O que é o 6 em 7? Parece que é super simples, 100 mil reais. Parece que eu já falei, parece que é super simples. Tem algumas pessoas que confundem ainda. E se a gente vai falar atalhos e obstáculos para o 6 em 7, vamos deixar claro o que é e o que não é. 6 em 7. Lá fora, eu morei muito tempo fora, muito tempo, alguns 10, 8 anos. Acho que quando passa de 8 a gente para de contar, mas pelo menos uns 8 a 10 anos lá fora. Lá fora onde? Alemanha e Inglaterra e um pouco na Espanha, então um pouco todo lugar. E é muito interessante quando você mora fora, Hugo, você vê coisas diferentes que acontecem. Por exemplo, você sabia que quando você pergunta para uma pessoa quanto você ganha, e a pessoa é um assalariado, isso é, ela é um funcionário de uma grande ou pequena empresa, ela fala X por... Aqui fala por mês. Por mês. Quando eu cheguei na 5 mil Alemanha, por mês. ninguém sabia quanto ganhava por mês. Não é que não sabia mesmo. As pessoas falam X por ano. E não tem nada de certo ou errado, as pessoas pensam por ano. Então não era incomum, lá um grande marco lá fora, ser quando você atingia o que ele chamava de 6 cifras anuais. Então quando o seu salário passava de 6 cifras anuais, isso é, 100 mil dólares ou 100 mil euros, dependendo do que seu país você estava, era um grande achievement para a pessoa. E era raro também, é um salário alto, não é todo mundo que ganha isso lá não. Pelo contrário, é bem complicado. Mas era uma das aspirações. Então as pessoas, e eu acho que essa parada de falar de dinheiro, porque ninguém fala assim, quanto você ganha, quanto você não ganha, quanto você ganha, quanto você não ganha. Eu acho que falar um montante tem certas crenças limitantes, sentimentos que acontecem. Então quando você falava, aquele cara tá ganhando mais de 6 cifras por ano, ou meu sonho é quando eu chegar aos 40, quando eu chegar aos 60, eu quero terminar minha vida ganhando 6 cifras por ano. Parece esses 6 cifras era mágico, 6 cifras, 6 cifras, 6 cifras, 6 cifras. E aqui no Brasil, quando eu voltei, ou quando eu ainda estava nesse vai e volta, as pessoas não chamam de 6 cifras. Mas eu tinha descoberto a fórmula de lançamento, que era possível fazer mais de 100 mil dólares, na época 100 mil dólares, né? A gente conta, no Brasil a gente tropicalizou essa parada em 7 dias. E eu lembro deles falaram, o que é 100 mil dólares? São 6 cifras. Então 100 mil é 6 cifras? Porque tem 6 dígitos. 200 também tem 6 dígitos. Só quando muda para 1 milhão que fica 7 dígitos. E eles falam lá 7 dígitos. E aí eu comecei, como eu achava que as pessoas, queria chamar um jeito diferente, em vez de falar simplesmente 100 mil reais, 100 mil reais, 100 mil reais, 100 mil reais, porque quando você fala 100 mil reais as pessoas pensam umas coisas, outras, o dinheiro mexe muito com a cabeça, eu pensei em chamar de, na verdade nem pensei em chamar, isso aí não é nem, eu vi ser chamado lá fora desse marco de 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Então o 6 em 7 no literal, bem ipsilitris aí, 6 dígitos de faturamento, isso é, mais 100 mil reais ou mais de faturamento em 7 dias consecutivos. Então esse é o 6 em 7. Agora, é possível fazer 6 em 7, se você fizer, sei lá, você vender uma super mansão de não sei quantos milhões de reais, você ganhar 100 mil reais em comissão, você fez 6 em 7. Né? Você fez 6 em 1, né? O faturamento aconteceu quando bateu na sua conta, né? Claro que tem uma preparação e tal, bateu. Então assim, só que essa gíria ficou famosa nas pessoas que vieram ser empreendedores digitais. A gente vai discutir muito isso na jornada 6 em 7, é um passo muito interessante. Então, o 6 em 7 é mais usado, essa expressão só usa, é um lingo, é um jargão que só usa aquele que é empreendedor digital, aquele que lança. E por que
100 mil reais em 7 dias? 100 mil reais em 7 dias vale mais do que 100 mil reais em 30 dias? Se eu fizer em 30 dias? Não vale. Mas ele remete a não só o resultado, mas ele remete à técnica utilizada. Para você fazer 100 mil reais em 7 dias, eu não conheço outro jeito, na maioria das vezes. É claro que se você vender um grande apartamento, ganhar uma comissão, mas em vias de regra, não em vias de exceção, a pessoa precisa aprender a fazer um lançamento. Que isso é acumular energia, acumular desejo, criar oportunidade na cabeça das pessoas e aí liberar essa possibilidade de compra num curto espaço de tempo. E esse empilhamento de energia e soltar energia, a gente chama de lançamento, assim como tem soltados foguetes aí na Terra, você acumula muita energia ali no tanque do negócio e solta em poucos minutos, o cara está no espaço, na estratosfera, na órbita. Não digo que na Lua, porque demora 3 dias para chegar lá, se não me engano. Mas em 3, 4 minutos, para quem tem acompanhado os lançamentos da SpaceX, é isso. Então o lançamento é isso. É você empilhar essa energização, essa energia de vontade de compra, de criação de oportunidade na cabeça do negócio e soltar rápido. Para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Agora me veio uma ideia, mas me fugiu. Mas de repente seria legal a gente entender o que não é lançamento. Né? O que não é lançamento ou o que não é 6 em 7? O que não é 6 em 7 e o que não é lançamento, porque as duas coisas... elas andam muito juntas, né? Casadinho. E aí, por exemplo, você falou, se você fazer 100 mil reais em 30 dias, não tem nada de errado, é muito bom ainda assim, só que não é 6 em 7, não segundo a definição. E às vezes quem faz 6 em 7 faz 6 em 7 naquele mês e não faz no resto do mês. Então ele fez 6 em 30 também, na verdade. É verdade. Se você faz em 7, você faz em 30. O contrário não é verdadeiro. Mas, cara, uma situação, só pra gente deixar claro, e o que a gente está buscando aqui é a clareza. Vamos supor que a pessoa faz 2 lançamentos. No primeiro lançamento, ela fez 30 mil reais em 7 dias. No segundo lançamento, ela fez 70 mil reais em 7 dias. Só que foram em 2 lançamentos espaçados, só que tanto os 30 mil reais quanto os 70 mil reais, eles aconteceram em 7 dias. Na sua opinião, ela fez 6 em 7? Porque se você somar 30 com 70, daria 100, e os 2 aconteceram no espaço de 7 dias. Ela fez 6 em 7? Ela não fez, porque foram, na verdade, 14 dias, 7 mais 7, e não foram 7 dias consecutivos. Ela podia ter feito 30 em um dia, depois, sei lá, 70 em outro dia, num total de 2 dias, mas não foram consecutivos. Então, na nossa tradição de 6 em 7, só vale o consecutivo. Nada de errado, muito bom para ela, que está com 100 mil na conta, mas não fez não tem isso consecutivo assim. Show. E, cara, o que não é lançamento? O que normalmente as pessoas, segundo a sua experiência, o que você vê as pessoas confundirem com lançamento, fazerem achando que estão lançando, mas aí você vai ver, cara, na verdade não é. A palavra lançamento, a primeira coisa que ela remete a um produto, no mundo convencional, vou chamar no mundo convencional, não no mundo paralelo. A gente tem um mundo paralelo, o mundo digital, que a gente chama que as regras são diferentes, e o mundo convencional. Costumo fazer essa analogia ao Harry Potter. Tinha o mundo dos bruxos e o mundo convencional. Nada de certo ou errado. Tinha gente, quando você ia para o mundo dos bruxos, tinha certas regras, algumas coisas que podiam acontecer. E, tipo, mágica, aquela coisa toda. E no mundo real, não. E no mundo convencional, as pessoas confundem o 6 em 7 ou o lançamento só com você liberar um produto novo. Olha que interessante. Então, quando era liberado um produto novo, você fala, vou lançar. E a gente não podia remeter mais que isso é você subjugar a palavra lançamento. E eu vou falar isso num momento mais literal. Então, lançamento não é só lançar um produto novo. Pelo contrário, se a gente for ver o lançamento da SpaceX, está literalizando isso que a gente está falando. Ele pega um foguete, que chama Falcon 9, e ele lança.
Aí o foguete vai lá, faz as paradas de volta. Você já viu aterrissando isso, Hugo? Eu não vi surreal, a né? aterrissagem. Não, eu já tinha visto antes, mas a desse que foi tripulada, eu não vi a aterrissagem, cara. Não, inclusive eles estão lançando um monte agora com satélites. Eu acho que anteontem teve um de novo, então não vai parar. Eles estão fazendo essa rede que é o Starlink e tal. Você já ouviu falar dela? Não, nossa, Total, mas procurei. Mas enfim, anteontem, alguma coisa teve um outro. Então o foguete vai lá, ele volta, eles enchem o tanque do foguete, dá uma lavadinha e tal. Um pouco mais que isso, tá? Mas e aí o que acontece? Lança de novo. E aí vai, pum, dá o foguete, coloca aquela energia no foguete, aquela energia, e aí vai e lança de novo. Então, lançamento não quer dizer que é só uma vez. Eu já lancei a fórmula de lançamento N vezes, meus alunos fazem CN7 N vezes, mas o ato de você concentrar uma energia, no caso do produto digital, é essa vontade de tomar parte de uma oportunidade. Você concentra essa vontade de tomar parte de uma oportunidade na sua audiência, e aí você solta, você orquestra esse... E o lançamento ele é orquestrado, né? Você orquestra várias coisas, tem um countdown, tem tudo que acontece, o nitrogênio líquido vai assim, né? Ele é orquestrado e bum, você lança de novo. Então isso é um lançamento. O que não é um lançamento? Definitivamente algo que não tem nem começo e nem fim. O lançamento ele é delimitado, por natureza, ele é delimitado por um espaço de tempo. Então, todo lançamento tem começo e tem fim. Faz sentido? Da SpaceX lá, tem começo, tem fim. Ela lançou, acabou. Então, ele tem começo e fim. E aí tem os bons lançamentos e os lançamentos ruins, né? Então, tem um lançamento que eu posso lançar. Qualquer coisa que tem começo e fim pode ser um lançamento, se eu definir assim. Mas uma das coisas que remete ao lançamento, segundo a fórmula de lançamento, né, que para você lançar bem, ele é repleto de gatilhos mentais. Então, um lançamento eficiente, e aí você fala assim, um lançamento que tende a gerar o 6 em 7, em vias de regra, a não ser que seja sorte, demanda reprimida, um monte de coisa assim. Mas se você quiser, se você é um cara que orquestra 6 em 7 assim, ó, toda vez, que nem um reloginho, ele é repleto de gatilhos mentais. Então, um lançamento que não tem gatilhos mentais, ou não é um lançamento, ou não é um lançamento que faz 6 em 7, em vias de regra. E, não remete, algumas pessoas confundem, lançamento só é de produtos digitais? Não. Não. Ele pode ser de produto físico. Eu dei o exemplo da Sabrina Nunes, que fez um lançamento, segundo a forma de lançamento, de semi-joias e fez R$1 milhão ano passado. Eu dei exemplo do Rafael Araújo, da Cachaçaria Nacional. Inclusive, a Sabrina Nunes é da Francisca Joias. Se você quiser comprar semi-joias, vai lá e compra, em lançamento ou não, que vendeu cachaça. Eu dei um exemplo no lançamento passado, né, no nosso evento passado, de um cara que vendeu móveis. Então, você pode, sim, vender produto físico no lançamento, né? Não tem nada de errado. A maioria das pessoas tendem a fazer com produtos digitais porque é muito mais fácil. Basicamente é muito mais fácil, muito mais escalável, dá mais lucro. E outra coisa que a gente vai estar discutindo em outro atalho, né? Produto digital é um atalho para você fazer um 6 em 7. A gente vai estar discutindo isso. Fora isso, é possível sim. E não é possível só fazer ele, claro, através da internet. Você pode fazer ele com carta, você pode fazer ele com várias coisas. O problema é que a internet deixou a gente muito mimado, né, Hugo? Facilitou demais pra gente, Agora, né? eu vou te falar o seguinte, Hugo. Eu queria ter essa oportunidade para dizer para quem consegue fazer o 6 em 7 e quem não consegue. Eu acho que é interessante. Eu acho que a gente fala assim, como surgiu uma boa coisa, mas quem consegue e quem não consegue? Para quem é? Eu acredito que os 6 em 7 são para empreendedores, isso é, você empreende, ou melhor, você vive do seu empreendedorismo. Então, é possível fazer isso em 7? Sim, inúmeros exemplos que a gente tem. Ou para aspirantes a empreendedor, aquele que aspira a viver do seu empreendedorismo, seja você profissional liberal ou não. Porque o profissional liberal está entre o assalariado e o empreendedor. Porque ele não é um empreendedor ainda que... Ele depende ainda muito da sua hora, mas ele só ganha quando trabalha. Então, aquele empreendedor que está no limbo. Então, se você é profissional liberal e você aspira a viver do seu empreendedorismo,
Ou se você não é nada e aspira a viver do seu empreendedor, ou você é empreendedor. E para quem não é, essa pessoa pode fazer o 6 em 7, a gente já tem inúmeros casos. Para quem não é a fórmula de lançamento? Aquela pessoa que não aspira o empreendedorismo. E existe essa pessoa? Claro que existe. Aquela pessoa que quer trabalhar para um empreendedor ou para um órgão público. Então, essa pessoa, a pessoa que não aspira ao empreendedorismo não é o 6 em 7. Qual que é a diferença? O 6 em 7, ele não é um fluxo de caixa, vou dizer assim, garantido e nem steady, como é que chama isso? Constante. Não é que nem um salário que você recebe o mesmo salário, não o mesmo, né? Mas enfim, você recebe seu salário todo mês, depois de 30 dias. Então aquelas pessoas que precisam dessa constância, ela não é empreendedor, ou não aspira ao empreendedorismo, e está tudo bem. E para essas pessoas, eu aconselho você, sei lá, passar num concurso público, ou encontrar um emprego numa empresa que você curte trabalhar, e não tem nada de errado. Mas o 6 em 7, ele não é para esse tipo de pessoa. É para a pessoa que aspira a empreender, ou empreende. Show de bola. Massa. E Érico, cara, para quem está ouvindo o 6 em 7 pela primeira vez, ou seja porque ouviu recentemente, pode achar que o negócio é muito bom para ser verdade. Imagina, a pessoa está ouvindo R$100.000 em 7 dias consecutivos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa é a primeira objeção. O obstáculo mais fundamental que as pessoas têm com 6 em 7. Hoje em dia, eu acho mais difícil ela achar que é muito bom demais para ser verdade. Tem dois níveis o muito bom demais para ser verdade. Um é ela achar que não existe. Isso é uma maracutaia, é uma pirâmide, é um esqueminha. É treta. Então é ela achar que não existe. E é normal. Quando eu comecei, eu achava que não existia também. A primeira vez que eu vi as pessoas fazendo isso nos Estados Unidos, quando a primeira vez que eu vi isso, que eu ouvi falar do 6 em 7, não foi nem do 6 em 7, foi do $1 Million Day. Foi de um cara, se não me engano, John Reese. John Reese, um cara nos Estados Unidos que aclamava que tinha feito $1 milhão em menos de 24 horas com essas técnicas. E eu achava muito bom demais para ser verdade também. Então, se você acha que é muito bom demais para ser verdade, eu já estive no seu lugar. E aí, o que eu vi? Eu comecei a pesquisar a veracidade. Até que eu entrei numa entrevista do Tony Robbins, né, o grande Tony Robbins, entrevistando o próprio John Reese sobre o $1 Million Day. Essa entrevista foi parte de um programa que ele fez que chamava Money Master Series, né? Os Mestres do Dinheiro. Inclusive é um bom nome, né? Money Masters. E acho que ninguém fez um Money Masters no Brasil. Mas enfim, Money Master Series. E só que é o seguinte, eu respeitava e respeito o Tony Robbins, né? Um cara que eu seguia há muito tempo, tinha uma reputação muito a jogo, não era um cara de esqueminha. Não na minha opinião, não quer dizer que não seja, mas na minha opinião não era. E eu vi ele respaldando aquilo que estava acontecendo. O Tony Robbins, que estava entrevistando aquele cara. Então aquilo botou uma trinca naquela minha parede que parava de eu deixar de acreditar. Aí o que eu fiz? Eventualmente comprei a fórmula de lançamento nos Estados Unidos e fui lá. Ainda depois de comprado, ainda depois de cliente, eu achava que talvez uma ponta de mim não queria, mas podia achar que era muito bom demais para ser verdade. E aí eu e o Hugo fomos num evento ao vivo em Los Angeles, desse produto. A gente pegou um avião, eu de Londres, ele de Brasília, e fomos lá. Lembro até hoje. E lá era um evento ao vivo onde tinham várias pessoas que tinham feito 6 em 7. E eram pessoas que eu podia encostar nelas e falar, e aí, é verdade? Entendeu? Não eram pessoas que estavam pagas para lá, eram clientes dele. E elas dividiam muito. Eu acho que uma das características daquele que faz 6 em 7 é você dividir o que você faz. Porque ele se viu duvidando antes. Então, quando você tem um bom produto, você tende a querer dividir aquele bom produto. Então, aquilo botou uma outra trinca na cabeça.
Então, o que acontece? Hoje, se você sente que é muito bom demais para ser verdade, quer dizer que você tem um São Tomé dentro de você. E tá tudo bem. Algumas pessoas têm um São Tomé muito forte e outras pessoas um São Tomé mais fraquinho. Isso é, você não precisa ver muito para crer, né? E outras pessoas, eu costumo dizer que é o meu pai e minha mãe. Minha mãe, ela não precisa ver tanto assim para crer. Ela, se falar para ela é o suficiente. Eu falar alguma coisa para minha mãe, ó, é assim. Ela meio que acredita já. Meu pai, rapaz, ele precisa ver a prova, depois a contraprova, depois a prova da prova, e depois a prova do que faz. O São Tomé dentro do meu pai não é um São Tomé, é um super São Tomé. Nem vendo, nem na frente dele, talvez ele tenha tanta certeza assim. Ele sempre acha que tem alguma coisa ali por trás, entendeu? Alguma coisa que ele não viu. É tipo aquela mágica que tá faltando o desfecho. Então esse é o meu pai. Então se você é desse São Tomé, eu abraço esse São Tomé dentro de você. O que eu recomendo é você entrar no meu canal de Telegram e lá quase todo dia, eu às vezes esqueço, ontem eu esqueci, mas enfim, quase todo dia eu posto um testemunho de uma pessoa que fez um 6 em 7. Inclusive, o que está mais acontecendo agora são 6 em 1, que vale, tá? 100 mil reais em um dia. Anteontem eu postei um. Eu costumo dizer que segunda-feira é o dia nacional, internacional do 6 em 1, que é quando as pessoas abrem carrinho e tal. Então hoje deve estar alguém, nesse exato momento deve estar alguém fazendo 6 em 1. E eu espero que você, cada um deles, você olhe e investigue. Até o São Tomé dentro de você estar satisfeito. Só que é o seguinte, Hugo, o muito bom demais para ser verdade, ele tem 2 níveis. O primeiro nível é se é possível. Então, eu costumo fazer essa pesquisa no Galera Raiz. Vou fazer de novo um dia. Quando eu pergunto para as pessoas se ela acha agora que é possível, depois de alguns anos, divulgando estudos de caso, fotos, as pessoas já não duvidam mais. Pelo menos não é que estão no Galera Raiz. E se você não está lá no Galera Raiz, entra lá no link do meu Instagram, tem um grupo de Telegram lá, entra lá. Então essas pessoas não duvidam. 93% delas acreditam que o 6 em 7 acontece. Inclusive acontece dessa maneira frequente que eu falo. Elas acreditam nisso. Aí o segundo nível é se elas conseguem. É tipo o Hugo. O Hugo me vê surfando, ele fala assim, é possível surfar, mas será que eu consigo? Então se você sente isso, está tudo bem. O que eu recomendo para você é você ser um cético inteligente. O que é um cético inteligente? Cético inteligente é aquela pessoa que é cética, porém, mediante a fatos, ela muda de opinião. Ou forma opinião, né? Usa fatos para formar opinião. Para formar opinião. Então, o cético, uma pessoa completamente enviesada, é o terraplanista. Desculpa aí, terraplanistas, mas a Terra é redonda. Eu vejo os lançamentos, eu já vi fatos o suficiente para tomar essa decisão. Não quer dizer que eu estou certo. Eu posso respeitar o que você respeita, né? Que a verdade não é verdade. Mas eu vi fatos suficiente para dizer que a Terra é redonda. E não vi contrafatos para não dizer. Então, tem sempre os ateus do 6 em 7, Hugo. Eu chamo dos ateus do 6 em 7. Os terraplanistas do 6 em 7. E eles são bem-vindos. É o 7% que ainda não é possível. Deve estar contratando atores para fazer isso. Faz tantos anos, uma hora a gente vai descobrir. É que nem as pessoas, a SpaceX deve estar fazendo computação gráfica para mostrar a curvatura da Terra. Mas eu chamo dessa galera dos ateus do 6 em 7. Os ateus do 6 em 7 existem e são bem-vindos. Eu acho que a gente vive num mundo de livre-arbítrio. Acho que não existe verdade. Mas eu aconselho você ser um cético inteligente. Aquele que é cético. Mas procure se informar e se informe. E aí você tire suas próprias conclusões mediante os fatos que você encontrar. Eu vou estar divulgando alguns exemplos. Geralmente eu divulgo com os seus nomes completos. Você pode até pesquisar se você... Você pode até comprar alguns produtos deles também, para ver se o 6 em 7 acontece mesmo, mas enfim. É isso que acontece. Fechou.
E, cara, uma coisa que vem muito também na cabeça da galera é o seguinte, pô, 6 em 7 é coisa de internet, é coisa digital, é produto digital. Logo, eu tenho que saber muito de tecnologia para ter a chance de conseguir fazer isso. Você acredita que isso é verdade? Cara, eu acredito que se você sabe o suficiente de tecnologia para estar me escutando agora, é o suficiente para você começar. Porque o resto é ensinável passo a passo. E tão difícil não é, desde que você sabe passo a passo. Por exemplo, é possível ligar essa live aqui? É, se você souber qual app baixar, qual botão apertar, você liga. Da primeira vez é complicado? É complicado. Eu acho que até dirigir um carro é complicado da primeira vez. Você não sabe onde está. Você já viu uns carros, quando você vai num carro novo, não sei se você lembra do seu, onde está o negócio do capô? Demorou um tempo para descobrir onde estava o meu, porque ele não estava onde na maioria das pessoas está. Aquele lá no lado esquerdo embaixo, entendeu? O meu não está lá, não sei como é que está o seu. Se o seu está lá? Do lado Limpador de esquerdo? para-brisa, um é para Não cima, o sei. outro é para baixo, o outro acelera. É. Nossa, cara, é uma loucura. Mas assim, eu acredito que o 6 em 7 é tecnologicamente tão complicado quanto dirigir um carro no começo. É difícil mesmo, a embreagem, é difícil. Mas assim, alguém te explica, fica fácil. Então não é difícil de verdade. Ele só é um passo a passo. E aí vem uma crença limitante que as pessoas têm, né? Se ela fala para você, isso não foi feito para isso, o seu cérebro diz que você não foi feito para isso. Se você falar que você não foi feito para dirigir, eu conheço algumas pessoas que falam isso, não dirigem. Então começa com a vontade. Agora, quando você vê pessoas que sabem menos de tecnologia que você fazerem, isso quebra um pouco a sua crença. O seu São Tomézinho, ele é abalado. E eventualmente, o que eu repito para vocês é: sejam céticos inteligentes. Procurem não criarem dogmas, pelo menos não em relação ao 6 e 7. Cria sobre outra coisa, sei lá, sobre seu partido político, tudo bem. Mas isso, pelo menos isso não te para ou não de fazer o 6 em 7. Mas o 6 em 7, eu acredito que sim. Eu acredito que você, se você não tiver dogmas, se você seguir, se for capaz de seguir esse passo a passo, você vai chegar lá. E eu acredito porque eu vi várias pessoas com muito menos. Pessoas muito menos. Muito menos aptidão. Hoje em dia está tudo tão mais fácil, Hugo. A gente, para fazer essa live para 2.000 e tantas pessoas. Surreal, surreal. Hoje é. Nossa, quando a gente fez a primeira vez, já era uma outra logística. Era uma outra, Para não tinha fazer. Hotmart. Não tinha Hotmart, cara. Você tinha que. E aí você ia pros meios de pagamento, a galera não entendia. Inclusive, conta essa história aí, do primeira vez que a gente fez 6 Meu e primeiro 7. 6 em 7 foi assim, a gente não tinha Hotmart. Hotmart é um gateway de pagamentos, é alguém que recebe pagamento de produtos digitais. Ele entende o negócio de produtos digitais. Quando você está mexendo com gateways de pagamento, eles têm muito medo de fraude, de alguém fraudar alguém. Banco também tem muito medo de fraude, por isso que quando você entra no banco, ele pergunta: como é que você fez seu dinheiro? Como é que você faz seu dinheiro? Ele tem medo disso. Né? Então ele quer evitar pessoas que ele não entende como o negócio acontece, até por razões criminais. Eu lembro que a gente fez o nosso primeiro 6 em 7 e a gente, cara, a gente nunca faturava nada, aplicou a fórmula de lançamento e fez, na época, $100 mil em 7 dias, que o dólar estava diferente. Mas assim, se não me engano, foi R$170 mil na época, não sei, alguma coisa do tipo. E aí o gateway de pagamento, ele começou a cancelar todas as vendas. Como ele não entendia aquilo que a gente fazia e parecia muito estranho, e eu nunca tinha feito dinheiro, ele cancelou tudo. E aí ele teve a brilhante ideia de falar assim: eu vou cancelar tudo e vou ligar para os clientes para ver se esse cara funciona. E até uma boa ideia. Ele fazia 3 ligações. Mas assim, tem cliente que recebe, tem cliente que não atende, não sei se atende seus telefones toda hora. E quando ele não atendia, ele cancelava a venda. E ele cancelou muita venda nossa. Eu lembro que foi o dia mais feliz e o dia mais triste, porque ao mesmo tempo que eu tinha feito muito dinheiro, que era muito dinheiro para mim, as vendas iam sendo canceladas. Eu não gosto nem de mencionar o nome do gateway de pagamento para não criar uma parada. Mas enfim, por que isso? Porque ele não entendia. Aí ele falava: depois você vende. Não era o meu dinheiro, mas eu via o meu dinheiro indo pro ralo. Mesmo assim, a gente fez um 6 em 7.
Mesmo cancelar, depois do cancelamento ainda rolou. Hoje tem Hotmart que entende o nosso negócio, que, né, ele entende. Eu nem culpo o gateway de pagamento, não. E olha que a gente ligou para ele antes, falou assim, ó, Sim. isso vai acontecer. Ó, vai entrar um pico de vendas, porque a gente está fazendo um lançamento. Então. Aí ele, não, tá tudo bem, pode mandar, pode mandar. Aí, pum, cancelou mesmo assim. Mais um sonhador aqui, gente, que me ligou. Aí, opa, ué, mas não é que aconteceu? Nossa Senhora. Eu acho que a pessoa que recebeu a ligação não deve ter falado para uma pessoa suficientemente hierárquica lá dentro. Mas enfim, era a gente na época começando. Era o que tinha. E o fato é, hoje está muito mais fácil. Como está fácil hoje? Isso que a gente está fazendo aqui, quando a gente fez esse tecnologicamente, definitivamente. Exato. Fazer uma live, enfim. Cara, e aonde você acredita que boa parte das pessoas falham quando elas tentam fazer o 6 em 7? Porque não é todo mundo que ouve uma live dessa, vai lá e faz, né? Ela falha. Ela falha achando que ela entende como fazer. Ela falha. O 6 em 7, às vezes quando você me observa aqui fazendo, os vídeos, o lançamento, como eu abro, como eu fecho, você acha que você entende como faz. Porque é tudo muito público, né? Você acha que entende como faz. E existem muitas nuances que estão no back. É tipo a gente olhar para um lançamento e falar assim, é só botar combustível ali, colocar 3 caras ali e soltar o foguete. Na verdade não é só isso. É muito complicado. O problema é que elas, como existe um risco de vida muito grande, você não vai entrar num foguete e achar. Os foguetes, ao olhar o lançamento da SpaceX, da NASA, você não acha que consegue fazer. O seu cérebro não acredita que acha que consegue. O meu parece que é fácil. E aí vem o perigo. É por isso que tem anos e anos e anos que as pessoas ficam tentando e não estão conseguindo. Eu costumo chamar que é o efeito fermento. Para aquele que não conhece, nunca soube o que era um fermento. Imagina um alienígena que nunca foi introduzido a um fermento, né? Um pozinho branco que faz o bolo crescer. Ele pode provar o bolo. Ele pode tentar desconstruir o bolo. Tem manteiga, tem leite, tem chocolate, tem farinha. Mas ele nunca vai conseguir fazer a engenharia reversa do fermento, porque ele é invisível ao óleo daquele que não é. Igual o fermento, existem trocentas outras coisas. Então esse é o primeiro erro. É achar que vai fazer sem a fórmula. Eu acho que é um erro. E se você quiser tentar, seja parte das centenas que tentam e não conseguem. E se conseguir, ótimo, mas é muito raro. Em vias de regra, é muito raro. E te digo mais, para aqueles que conseguem, eu acho que ainda uma grande parte daqueles que conseguem, porque eles conseguem é uma pequena parte, da grande parte que não consegue, eles não conseguem repetir, porque eles não entendem exatamente o que foi. Tem muita coisa que eles acham que é importante, não é? E tem muita coisa que eles acham que não é importante, é. Pra você ter uma ideia, até as pessoas que têm a fórmula e vem o segundo erro, elas não seguem. Às vezes não seguem, porque tanta coisa que eu falo parece bobo. Bota esse pozinho branco aqui. A pessoa, um pozinho branco não vai fazer diferença, não. E aí não bota. E aí o bolo não cresce. Ou você não consegue, ou ele cresce só uma vez. Essa é uma outra coisa. Fazer o 6 em 7 não é nem o mais difícil. O difícil é fazer 6 em 7 com constância. Porque quando você faz com constância, você sabe exatamente o que você está fazendo. Então, 2 erros comuns. Tentar fazer. Tem um erro comum também. Tentar contratar alguém. A gente vai falar, de repente, sobre isso. Tentar contratar alguém. Tá tudo certo contratar alguém para fazer o 6 em 7. De repente tem um aí. Mas ele tenta contratar alguém sem entender como é a fórmula. O suficiente. Sem nunca ter visto a fórmula. De cabo a rabo. E aí, o que acontece? Tem bons lançadores e tem maus. Tem aqueles que seguem a fórmula, tem aqueles que não seguem. E se você não tem a mínima noção daquilo que você está gerenciando, você não tem como... saber se está sendo feito certo ou não. O que tem que ser feito. E o problema é que o lançador ele não perde o dinheiro dele, ele perde o seu. Tô perdendo meu dinheiro. Ele perde muito mais o seu do que o dele.
É tipo alguém que você contratar para construir a sua casa. Você contrata um mestre de obras. Se a casa cair, a sua casa cair, na casa dele, ele vai ter as consequências, tal, vai ficar chateado. Mas a consequência, quem paga maior, quem tem mais o dele na reta é sempre você. Então é um erro muito comum. Muito comum. Então, assim, se eu for ver 90% do erro, achar que sabe sozinho, tudo bem, vai lá. 2. Depois que tem, não segue. Eu pego no 747, às vezes eu falo assim, eu falo com a pessoa, eu falo assim, velho, tu me pagou uma grana, 10 pau, né? Pra fórmula, e você não tá seguindo. Pra eu te dar uma receita, você não tá seguindo. A pessoa abre um olho e fala assim, e você precisa ver ao vivo como ela percebe que ela não tá seguindo. Ela, nossa, é isso que eu fiz mesmo, acabei de dar 10 pau pro cara e não tô seguindo. Meu Deus. Então, assim, acontece, eu faço isso, eu pego essas pessoas ao vivo, ou você contrata alguém sem saber. Então, sem ter feito a fórmula, sem entender. E aí, aí o buraco, aí não é 10 mil que você perde, é às vezes muito mais, né? Porque tempo, negócio, empreendedorismo é isso. É importante você saber dirigir aquele carro, aquele avião, aquele foguete, senão as consequências são maiores. Tempo, energia, dinheiro. Muito. E, para ficar claro, se é assim que não se faz, qual que você acredita que é o jeito eficiente de fazer o 6 e 7? O primeiro jeito eficiente é você... Primeiro você tem que crer para ver. Escreve aí, você tem que crer para ver. Como é que você crê? Como é que você crê? É você seguindo no Telegram. É você acessando aquilo que eu estou falando. É você testando algumas das dicas que a gente vai dar, dicas práticas que a gente vai dar. Testando algumas das dicas práticas. Vendo, botando o pezinho da água, pontuais. Aquilo não vai te trazer o 107, mas vai te trazer uma confiança que aquilo que eu falo faz sentido. É vendo as provas. É investigando as provas. Se você é um São Tomé mais raiz, vai lá, procura falar com as pessoas, segue as pessoas, vê se faz sentido, se não faz, se a história é narrativa. É investigando. E aí você vai entrar no processo de crer, e essa parte é muito importante. Porque se você não crer, você não vai conseguir ver. E se você não vir, você vai andar cego nisso. Então chega uma hora que você vai ter que falar para mim e falar assim, eu creio. Eu creio. A palavra é diferente, tá? Crer eu acredito. Então passo 1 é acreditar. E eu não sei quanto tempo vai demorar, quantos argumentos. Vai ter o seu lado lógico, o seu lado São Tomé, o seu lado... tudo isso. Mas se você não acreditar que é possível, nada do que eu fizer vai ser possível. Se você não acreditar, então aqui, muito conteúdo, eu estou te dando muito material para você fazer a sua própria mente, mas no final das contas existe o livre-arbítrio. Não finge que acredita, ou você acredita, beleza. No processo de acreditar, se você acreditou, aí vem o segundo passo. E eu vou falar isso de uma maneira bem direta para você. Entrar para a fórmula de lançamento. Porque existe um passo a passo e ele é muito detalhado para eu te falar ele aqui em algumas horas. O nível de detalhe que eu ia ter para falar, o nível de sequência, demora cerca de 40 horas, de 30 a 40 horas intensas para te falar o detalhe. E aí é o seguinte, entrar para a fórmula e ver a fórmula uma vez. Mas uma vez não vai bastar. Não basta para a maioria das pessoas. Não mesmo. Geralmente, eu estou começando a ter a noção, estou começando a estudar, né? Perguntar para meus alunos. E o número é 5. É assistir aquela parada 5 vezes. E tentar assistir tal que você consiga explicar para alguma pessoa que não assistiu. Porque o nível de detalhes, a sua mente vai filtrar muitas das coisas, são muito novos. Digital é novo, mundo paralelo é novo, é muita coisa nova. É que nem você visitar uma cidade, Barcelona, visita uma vez, visita a segunda, visita a terceira. Na quinta vez você vê coisas que você não via da primeira vez. Podia ser com Paris, ou podia ser como uma cidade que você queira visitar. Roma. É a mesma coisa com a fórmula. O nível de detalhes que estão lá, ele não é absorvível em uma vez só. Ele necessita de mais. E é importante. Tem gente que precisa ver 72 vezes. Tem um aluno que fez. Não recomendo você fazer isso. Não porque é complicado. Roma é complicado? Não é complicado. Roma é Roma.
Só que se você for mais vezes lá, você vai ver. Então você vai precisar ver mais vezes. Mais vezes. E aí você vai tentar implementar da primeira, da segunda, da terceira, até da sétima vez. Recomendo que até a sétima tentativa de lançamento, você siga a receita o mais fiel possível. Porque tem muita coisa, tem muito fermentinho que parece bobinho, mas faz uma grande diferença. Ou o foguete explode ou não explode. Vai alto ou não vai. Então você ir fiel. E aí você vai precisar de uma coisa, uma palavrinha. Uma palavra. Escreve aí. Você vai precisar de uma palavra quando você estiver implementando. E essa palavra de verdade. Eu não sei qual religião você segue, no que você acredita. Mas você vai precisar ter fé. Escreve aí. Fé. E não é fé na religião que você acredita, não nesse contexto. Você vai precisar ter fé na forma. E fé é uma coisa muito louca. Não tem como justificar. Porque fé é fé. Você vai ter que ter fé na forma. Você vai ter que ter é tipo você tá andando na rua, né, numa cidade desconhecida, você liga o GPS. Você tem que ter fé no GPS, não tem? Não adianta, se você não sabe nada daquela cidade. É fé, é criar. Você vai ter que ter fé na forma. Porque ela vai te mandar virar uma... Sabe quando o GPS manda você virar numa ruinha, você fala assim, isso não vai ter saída, cara. Mas você não conhece o suficiente da cidade e de repente, bum, a saída vem. Então vai ter que ter fé. E aí vem a última parte. Paciência. O que é a paciência? Paciência não... algumas pessoas pensam que paciência é sentar e esperar. De repente até é. No meu contexto é mais no sentido de persistência. Você vai ter que continuar fazendo até você masterar. É tipo andar de bicicleta, é tipo carro. Você tem que ter paciência consigo mesmo. Se você não tiver paciência, se você tiver uma expectativa de chegar, entrar na sua primeira aula, dirigir, fazer baliza, passar, não vai acontecer. Então você entra, comete erros, deixa o carro morrer. Aí você volta no manual, volta para o instrutor, pensa, faz perguntas. O que aconteceu? Seu pé aqui. E aí, eventualmente, na 10ª aula, não sei quando aconteceu isso para você ou não, para mim foi um pouco mais com essa paciência, essa persistência, você dirige. Eu desconheço aquela pessoa que realmente queria dirigir e não dirige. A única pessoa que não dirige é aquela pessoa que decidiu antes, não nasci para isso, não sei o que, tá tudo bem. O livre-arbítrio, deixa ela. Mas todos nós eventualmente dirigimos, alguns mais rápidos, outros mais devagar. Mas para dirigir, você tem que ter fé. Primeiro tem que ter fé, depois tem que ter paciência, que é persistência. Quando você tomar o primeiro tombinho, não espera que é um tombo, acabou. Aí você vai de novo, Aí o mais louco é quando o super complicado. Isso é muito complicado, Érico, isso é chinês. É mais louco que quando o super complicado se torna óbvio. E você faz até sem pensar. Hoje em dia eu faço a fórmula quase sem pensar. Claro, repeti muitas vezes. Dirijo quase sem pensar também. Ainda não surfo sem pensar. Tá indo pra chegar lá, né? Tô praticando. Cara, então é isso aí. Eu acho que com isso a gente pode encerrar esse episódio. A gente sempre encerra com uma coisa prática para as pessoas, mas eu imagino que isso que você acabou de falar, eu acho que não pode ter, não consigo pensar em nada mais prático para uma pessoa que está querendo começar o 6 em 7 agora. Como eu sabia que a gente tinha uma coisa prática, eu pensei numa coisa mais prática. Então, opa, manda ver. Então tá bom. Uma coisa Quanto mais prática, melhor. Para você chegar ao 6 em 7. Existe uma cientista de cérebro que estudava derrames. Isso tem uma famosa palestra no TED, o site TED. Essa cientista de cérebro, ela estudava derrame. E aí aconteceu que um dia ela começou a ter um derrame. E ela sempre estudou derrame. Só que quando ela começou a ter um derrame, para uma cientista, e cientista é um cara muito louco, né? Ela começou pela primeira vez a sentir o que uma pessoa que tinha um derrame sentia.
ela começou a viver todos aqueles sintomas, todos aqueles estágios. E ela estava lúcida o suficiente no princípio do derrame para entender que ela estava tendo um derrame. A maioria das pessoas que tem um derrame não sabe que estão tendo um derrame. Só que como ela estudava muito, então à medida que ela começou a ter o derrame, ela teve a oportunidade de viver na vida dela o que a pessoa que tem um derrame tem. E essa vivência provocou insights incríveis no estudo de derrame para ela, porque ela viu, ela sentiu. E ela fez uma palestra no TED, muito legal sobre isso. E ela fala o que aconteceu. O que eu quero dizer é que um lançamento, ele provoca várias sensações dentro de você. E enquanto você ainda não é cliente da Fórmula, você vai ter a chance de viver essas sensações. E se indagar por que elas estão funcionando de forma tão íntegra. Isso é, sem manipulação, sem nada escondido. Isso vai te dar uma perspectiva empírica e quase única. Uma vez que você comprar a Fórmula, você não vai conseguir ter mais essa sensação empírica, a não ser que se alguém estiver lançando para você um outro produto e você queira comprar ele. Então, o que eu quero? Eu quero que você se observe. Uau, eu estou sentindo, nossa, eu estou sentindo um desejo de comprar, o que está acontecendo comigo? Como é que ele está entrando na minha cabeça? De uma forma íntegra, né? Não é entrando. E eu acho que essa percepção vai te deixar um possível lançador mais eficiente. É pequeno, é perceptível, mas isso vai fazer com que você lance mais. Ou lance melhor. Tá joia? Cara, que show essa dica, velho. Ainda bem que a gente não passou sem ela. Muito show. Isso aí, então, um grande abraço. Tchau, galera. Até o próximo. Tchau.